Ah, então tá bom. Melhor. Ótimo, muito bom. Porque aí fica também, né? Para alguém queira ver depois, algum aluno que não pôde. É isso que a gente está fazendo aqui ainda solteiro. Então, boa noite a todos, né? Boa noite, pessoal. Como eu falei inicialmente, para abranger todos os gêneros. Boa noite, pessoal. É muita honra e muita satisfação que eu estou aqui com vocês. Já estive aí presencialmente no campus de vocês, em Campo Mourão, né? Já peguei estrada, já fui até Foz do Iguaçu e fico muito contente de saber que tem um campus tão rico de ideias e de pessoas, certo? Vocês têm que aproveitar muito isso. Os professores aí são abnegados, são professores que realmente trabalham em prol da ciência e da melhoria da pesquisa de qualidade gratuita nesse país. Isso é muito importante, certo? A gente tem sempre que defender a escola pública e digo já de antemão a todos vocês, alunos do Profiágua, nenhum dos docentes aí, nem nenhuma das 14 unidades ganha um centavo a mais dos cofres públicos para dar aula para vocês, para orientar vocês. Então, um trabalho abnegado, é um trabalho realmente pela melhoria da gestão e regulação dos recursos hídricos no país, tá? E recursos hídricos esses que vêm tão drasticamente sendo vamos dizer assim, colocados de lado, pois a gente tem que ter, nesse país, uma política de Estado para os recursos hídricos, não uma política de governo. O Estado brasileiro deve se preocupar com o bem mais precioso que nós temos, que é a água. Bem, isto posto, eu vou fazer uma breve apresentação, né, para que vocês entendam o que é o Profiágua. O Profiágua, ele... Posso compartilhar? Sim, né? Eu acho que sim. Se eu estiver compartilhando Sim, aí... professor, pode compartilhar. Obrigado, Maristela. Então, estou vendo aqui Maristela, estou vendo o Nelson lá de longe, o Eudes, estou vendo a professora Cristiane, né? E em nome deles e do professor Valdir, que foi tão importante para nós no início, como eu já falei, cumprimento todos os docentes envolvidos e cumprimento também a principal peça do Profiágua, que são vocês, alunos, a turma nova e os antigos que vão fazer e estão construindo realmente esse programa que, na nossa opinião, tem sido bastante exitoso. Bem, vamos tentar agora aqui. Pronto, cheguei onde eu queria. Opa! Então, Profiágua, eu sou o professor Jefferson Nascimento, sou professor aqui na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, no campus de Ilha Solteira. Sou professor, estou coordenador, tá? Mas sou professor do Profiágua desde o início, coordeno essa iniciativa desde o início e sou professor aqui em Ilha Solteira desde 1989. Professora Maristela, professora Cristiane eram crianças nessa época, né? Então, o que acontece? A gente está trabalhando nessa questão de recursos hídricos há muito tempo, né? Eu sou do sul de Alagoas, sempre brinco, né? O Valdir sempre acha graça nessa brincadeira, porque eu sou alagoano, né? E eu sei o que é faltar água, né? E sei a dificuldade que é você lidar com isso, tá bom? Tomei muito banho de cuia na minha vida, né? Porque não tinha água no chuveiro. Então, vamos lá. Profiágua, mestrado profissional em Rede Nacional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Vocês estão entrando hoje num projeto que demorou 9 anos para ser implementado, tá? Foi implementado em 2015, mas a primeira turma foi em 2016. É um mestrado que é nota 4 na CAPES, isso é muito importante, né? O professor Valdir, que vai me suceder, vai falar sobre isso. A gente vai até 5 em mestrado, nota máxima é 5. O mestrado já iniciou com nota 4. O mestrado já teve 364 dissertações defendidas, e temos hoje mais ou menos um número de 312, agora com essa turma nova, deve estar se ampliando, porque existe uma mudança em termos de pessoas matriculadas e pessoas que já defenderam. Então, a gente tem que fazer essa conta, mas aproximadamente de 312 a 400 pessoas matriculadas no Profiágua. Estamos contando com a turma nova, com a turma
anterior e com alguns remanescentes das turmas passadas. O Profiágua tem 2 grandes áreas de concentração com 4 linhas de pesquisa, como estão colocadas aí, tá? O Profiágua é um curso estrito sensu, ou seja, você, depois de fazer o Profiágua, pode se credenciar a fazer um doutorado em qualquer instituição de ensino do mundo, não é do país, é do mundo, tá? Por que eu falo do mundo? Porque a gente tem alunos egressos nossos que estão em universidades na Europa e também na América Latina. Foram fazer doutorado nessas universidades, passaram no exame de seleção e muito nos orgulha. Bem, continuando. O Profiágua, inicialmente, ele tinha uma rede de apenas 6 universidades, a saber, a gente tinha aqui a UEA, no norte do país, nós tínhamos a UFPE, aqui no Nordeste, nós tínhamos a UFES e a UERJ e a Unesp no Sudeste, e nós tínhamos apenas a URGS no sul do país. Isso foi até 2017, quando o Profiágua abriu um processo de seleção público, Publicidade Diário Oficial do Estado de São Paulo, aonde, juntamente com a ANA e com a CAPES, nós inserimos algumas outras instituições. No caso, foram 8 instituições. A Universidade Federal, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, me perdoem, ela concorreu com mais 3 outras universidades do sul do país e conquistou essa vaga pelo mérito do seu projeto, pela capacidade técnica dos seus professores, pela infraestrutura que existe nesta universidade. Então, entraram, começando agora do sul, a UTFPR, a UNB, em Brasília, na verdade, não em Brasília, numa cidade satélite de Brasília, a Unemat em Cáceres, a Unir em Ji-Paraná, não na capital, a UFRR, Universidade Federal de Rondônia, a Unir é de Rondônia e a UFRR é de Roraima, tá? Em Boa Vista. A UFCG entrou não em Campina Grande, sim em Sumé, um campus avançado de Campina Grande, uma cidade de 20 mil habitantes. A Universidade Federal da Bahia, no polo em Salvador. A Universidade Federal de Itajubá, no caso, ela entrou não em Itajubá, mas um outro polo, que é a Universidade, a Unifei de Itabira, tá? Por que eu estou frisando isso? E coloquei também aí a UTFPR Campo Mourão. Porque foi a interiorização do Profiágua, foi a interiorização de você fazer ensino e capacitação pública de qualidade no nosso país, saindo da costa, saindo da nossa orla e indo para o interior, tá? Então, a primeira turma foi chamada à seleção em 2018, depois tivemos a turma 2019, pulamos 2020 por conta da pandemia, foi tudo suspenso, nosso processo seletivo, voltamos em 2021 e agora estamos com vocês, a 4ª turma do Profiágua, que esperamos que todos vocês defendam até março, é o prazo regimental, de 2024. Né? Se defenderem antes, ótimo, né? Seria de muito bom alvitre para nós. E aí, não são somente 14 universidades. Eu tenho professores de outras instituições de ensino. De outras instituições que não são de ensino. Por exemplo, instituição de pesquisa, Fiocruz. Eu tenho também de parcerias com o Ministério Público. É o caso aí de vocês. Tá? Salvo engano meu, Ministério Público do Paraná. Não sei se ele está aqui. Está aqui, ó, Ministério Público do Estado do Paraná. Tá? Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Certo? Então, uma coisa que é muito importante são essas instituições que liberaram seus docentes para que dessem aulas também, sem nenhuma remuneração extra, no nosso Profiágua. Os pontos fortes do Profiágua, se tiver algum novo acordo aí de cooperação com a UTFPR, por favor, me coloquem, porque eu colocarei isso de muito bom tom nessa nossa apresentação futura. Integrações e parcerias nacionais e internacionais. Então, a gente tem a Agência Pernambucana de Água e Clima, tem o CDPN, que é o Centro de Desenvolvimento Tecnológico Nuclear, temos a Unesco, o IHE, o Instituto de Água, e temos agora também, a partir
agora não, né? Já faz um certo tempo, 2018, o ITT, o Instituto Tecnológico de Gerenciamento de Recursos nos Trópicos e Subtrópicos da Universidade de Colônia, na Alemanha. O ITT fica na Alemanha e o IHE fica em Delft, na Holanda. Os pontos fortes do Profiágua. Vocês tiveram mais ou menos, a gente teve aí uma concorrência de 400, né, inscritos. Né? Já na turma de 2021, chegamos a 1.174 inscritos. Esses inscritos são as pessoas que realmente têm vontade de fazer o Profiágua. Depois isso vai afunilando, né, porque não entregam documentação, não pagam a taxa, e aí isso diminui significativamente. Mas a ideia de fazer Profiágua, ela está disseminada na sociedade. Bem, isto posto, né, e outro ponto forte é o nosso acordo de cooperação com a Agência Nacional de Águas. Hoje mesmo teve uma palestra dada pelo EPA em conjunto com o USGS. Para quem não sabe, EPA é o órgão americano, a Agência Americana de Proteção Ambiental, né, em conjunto com a ANA e com o Profiágua, onde teve essa palestra, que é um ciclo de palestras, que são traduzidos automaticamente, na tradução simultânea. Isso é uma parceria do Profiágua com a agência. Outro ponto forte também que nós temos é a distribuição do Profiágua em 7 das 12 bacias, das grandes bacias hidrográficas do país. Certo? Isso é muito importante, porque o Profiágua, ele se disseminou na base, né? E depois a gente vai ver uma outra slide aqui, que vai mostrar também os nossos outros pontos fortes. Outra coisa, a distribuição da formação docente. A gente não tem formação docente basicamente só em engenharia ambiental, só em engenharia civil. Não. Isso é amplamente distribuído. Muito similarmente com também a distribuição da formação de vocês. Eu estava hoje à tarde dando aula para a minha turma de 2022 aqui da Unesp de Ilha Solteira. E aí eu tinha 2 advogados, eu tinha uma educadora, né, formada em educação, eu tinha biólogos, eu tinha engenheiro, eu tinha engenheiro eletrônico, eu tinha uma pleiade, um número, uma diversidade muito grande de formações. E aqui vocês estão vendo, ó, a formação ela vai, a grande formação nossa basicamente de exatas, mas, segundo lugar, estão o quê? Estão a humanas, certo? Então, está geógrafo, está advogado, está antropólogo, tá ciências sociais, e depois, por último, estão as biológicas. Uma outra coisa também que vocês podem observar é que a questão de gênero, né? Isso aí, independente, né? A gente tem visto um percentual muito igualitário, tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino. Isso também está permeado dentro das nossas coordenações. As coordenações são exatamente 7 coordenações desses 14 polos, 14 instituições de ensino e pesquisa associadas. 7 são dirigidas por mulheres, 7 são dirigidas por homens. Só que nós temos também as nossas vice-coordenadoras. O Profiágua, ele tem como coordenadora adjunta a professora Suzana Montenegro, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco. Ela sempre foi nossa coordenadora adjunta e é uma pessoa que está muito ativa e sempre foi ativa e participativa do nosso programa. Aqui, algumas coisas que foram feitas por ex-alunos, por egressos, como esse boletim e a agenda de águas, onde foi sondado na última eleição para prefeito e vereador, né, com alguns partidos participantes, né, o que as pessoas pensavam e projetos que existiam de futuros candidatos para as águas no país. Isso foi sobremaneira muito interessante, porque aí se pensou, né, em ações locais, com 7 garantias, com 7 propostas. Essas propostas estão colocadas aqui. E por que eu trouxe isso? Isso é uma novidade que eu nem tinha falado com vocês
né? Nem Cristiane, nem Eudes, porque isso é um outro foco, é um foco extensionista de você colocar também um pouco da parte de ciências políticas dentro do Profiágua. Criar na pessoa e criar na sociedade uma consciência pelo uso e pela disponibilidade da água, dos recursos hídricos. E a participação dos discentes do Profiágua em comitês de bacia, vejam, em 2018 eram apenas 32 comitês. Já em 2021, subimos para 60 comitês de bacia. Além dos 60 comitês de bacia, nós estamos em 4 das maiores agências reguladoras de recursos hídricos, que é o caso da PCJ, Agência das Bacias do PCJ, uma das pioneiras aqui em São Paulo, a Agência Peixe Vivo, que hoje toma conta do Rio São Francisco, a AGEVAP, que toma conta do Rio Paraíba do Sul, tá? Toda a parte aqui, que é um rio muito importante para Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. E, finalmente, a Agência Executiva de Gestão das Águas da Paraíba, que é uma agência estadual, certo? Que foi criada com a transposição do Rio São Francisco. Isso denota que o Profiágua tem também o interesse de pessoas que estão nessas agências de se capacitarem. Além disso, foi feita uma prospecção, né, a pedido do, né, professor Arlindo, professor Sampaio, o professor Valdir conhece muito bem, de como o Profiágua se distribuíam os trabalhos do Profiágua dentro dos ODS. Todo mundo pensa, o Profiágua só mexe com o ODS 6 e as metas do ODS 6. Não, muito pelo contrário. A gente vai do ODS 6 e permeia todos os 3 grandes ramos dos ODS. Tá? Passando por fome zero, passando pelo consumo e produção responsáveis, pela vida na água, vida terrestre, além de cidades, inovações em infraestrutura, cidades e comunidades, e ações contra a mudança global do clima. E, principalmente, educação de qualidade. Aqui são alguns projetos de pesquisa, as senhoras e os senhores podem ler depois, a respeito de cada uma das... Isso aí foi pincelado, tá? A gente tem muitos mais projetos de pesquisa, certo? Foi pincelado de algumas das nossas 14 universidades. Nossa, tem alguma coisa aqui que está falando que foi atacado. Que estranho. No chat. Dá uma olhada, Maristela. Eita, foi atacado mesmo. Pelos palhaços. Que horror. Entraram, hackearam seu programa. Eudes, você tem que entrar e excluir essa pessoa, por gentileza. Pode repetir, Marcelo? As redes sociais gerando uma Eudes, grande polêmica. você entra e, por gentileza, líderes, famosos e até mesmo a polícia norte-americana. Sou Legião porque sou Só um minutinho, pessoal. Isso aconteceu não com o Profiágua, mas aconteceu com um docente aqui em Ilha Solteira. Desculpa, professor, desculpe a todos. Assim que se alguém entrar novamente, a gente vai excluindo. Infelizmente, estamos rápidos. Não, isso acontece, não se preocupe não. A gente entende muito bem esse momento, é assim. Deu certo aí, Cris? Posso voltar? Pode voltar. Então tá bom. Cris, eu não sei quanto tempo eu tenho, acho que eu já gastei uns 20 minutos aqui. Vou te dar uns 15. Tá bom. Pode ser? Obrigado. Pode. Opa, errei. Pessoal, desculpa aí, vamos voltar então com a apresentação do Jefferson. Muito bem. Então, aqui estão alguns projetos de pesquisa relacionados, né, que vocês podem ler, quem tiver interesse.
por isso está gravado. Opa, algum problema? Não. Mais uma vez, só vou salientar aqui, ó, a gente colocou esse projeto, Gestão de Recursos Hídricos em Mananciais de Abastecimento da Bacia do Rio Alto Ivaí e do Piquiri, né? Aí por vocês, tá? Aqui temos um grafos, né? Um sistema onde você tem, aonde você vai ter maior concentração de informação das nossas dissertações, na região norte, na região sudeste, a região sul não foi feito porque à época isso aqui estava com baixo número de dissertações no repositório. Já falo isso para vocês, o repositório, se vocês não colocarem os dados lá, vocês não são considerados mestres pela CAPES, tá? Então, isso é uma coisa que a gente está realmente brigando, porque as pessoas parecem que quando defendem o mestrado, esquecem a ligação que ela tem com as universidades. Isso são em todas as universidades. Isso ocorre. Continuando, e aqui alguns projetos de extensão. Esse projeto de extensão, a gente colocou aqui, porque ele é um projeto muito exitoso, né, onde foi feita uma expedição com os alunos e docentes pelo Rio Piracicaba, em Minas Gerais, não em São Paulo, é o mesmo nome, mas outro, né, Rio, que visitou aí 11 dias, 12 diferentes cidades. Então, aqui, ó, eles fizeram isso há 3 anos atrás, né, 2019, né, e agora vão voltar com uma nova expedição para falar o quê? Para dar o retorno, como é que está a qualidade, como é que está a questão de margem, entendeu? Então, essa é uma ideia fantástica que foi feita com parcerias e que pode ser replicada, por isso que eu trouxe aqui. Não sei se vocês conheciam já isso. Aqui, o que foi publicado nos jornais, as cidades todas que foram visitadas. Aqui, o professor José Augusto, que era o antigo coordenador do Profiágua na Unifei, né, dando palestra para quem? Para criança. Né? Você está vendo aí um professor doutor de uma universidade pública falando de água para criança. Isso é muito importante, sabe? A gente tem que estar junto da comunidade, estar junto da sociedade que nos banca todos vocês aqui no Profiágua. Aqui um projeto de extensão muito interessante, não sei se vocês sabem, né, desenvolvido aqui pela professora Maristela, né, o Profiágua, inclusive, já fomentou algumas situações para esse projeto, né, então, que também está no ODS 6 e 13, pelo menos foi a nossa interpretação, se a professora Maristela tiver outros ODS para incorporar, ela pode justificar e nos mandar. Por quê? Porque isso aqui, ó, gerou um livro, professora Maristela, né, que pode gerar outras publicações também, e isso é muito importante para a sociedade, mostrar essa interação, né, com a bacia, simulando até mesmo chuva escoamento na bacia, né? A professora Maristela, com os alunos dela, tem todo o mérito, e por isso está aqui. Outros programas, outras situações que foram feitas pelo Profiágua, né? Aqui uma cartilha ambiental, né, feita por esse aluno da Universidade Federal de Pernambuco, onde depois ele também visitou escolas, mostrando que não é só ter água, é ter a proteção do ambiente, é ter a proteção do manancial com a parte terrestre. Por isso que está lá, escrito. O Profiágua também está nessa parte. Bem, um projeto muito exitoso que pode também ser replicado por vocês, que foram alunas daqui do Profiágua, tá? Que foram visitar 12 escolas em 7 municípios, alcançando 717 alunos, tá? Elas foram com os recursos próprios, nós poderíamos ter ido com o recurso do Profiágua, à noite, fizeram todo esse levantamento, ó, pegou todos esses municípios aqui da região, são municípios próximos, foram 3 alunas, e davam aulas sobre isso, mostrando para o aluno a importância da água que ele convive, tá? Vídeos institucionais, tá? E aqui os alunos. Notem que em algumas escolas a situação era até bem razoável, enquanto em outras a situação era essa, tábua corrida, tá? Estamos falando aqui de São Paulo, interior de São Paulo, e DH lá em cima, tá? Como a educação, ela, às vezes, é vista de forma diferente, né? Aqui, uma coisa bem interessante, que tinha um intérprete de linguagem de sinais, Libras, né? Nessa aula aqui que a
a aluna deu. Outros aspectos do Profiágua, como aplicativos, né, como esse, de qualidade, programas computacionais, como esse, também, que avaliou a questão de desempenho operacional de ETS. Professor, mas isso é saneamento, não é água? Para mim, água é quantidade, qualidade e uso e ocupação do solo, tá? Então, você tem que se preocupar também para fazer uma boa gestão com a qualidade e de excelência dessa água ou a melhoria do seu tratamento de esgoto. E aqui o número de dissertações alinhados com os ODS contemplados. Ontem aqui que estão 100% nas nossas... Essas foram até 2020, tá, pessoal? A gente tem esse número enorme, porque estamos contando até janeiro de 2022, 364. E essas 186, estão aqui, explicitado, está pequenininho, é porque foram as realmente colocadas, depositadas nos repositórios. Então, a gente tem em todas, né, os 4 dimensões: social, dimensão ambiental, econômica e institucional. Aqui alguns livros do Profiágua, tá? E aqui a internacionalização. A gente fez uma matéria junto com o ITT, nós convidamos, inclusive mandamos e-mail para todos os coordenadores, dizendo se eles tinham interesse em encaminhar alunos para essa matéria. Ela foi dada parte em inglês, parte em português, tá? E teve todo esse questão de palestrantes internacionais conosco. Um seminário nacional que existia presencialmente, por conta da pandemia ele foi suspenso, isso com a primeira turma em 2017, e esse último, né, em 2019, né, que contou com mais de 300 participantes. O Profiágua, embora seja um mestrado voltado para recursos hídricos, ele não tem água, né, na capa dele, ele tem gente. Ele é feito de pessoas para pessoas. Então, é muito importante que todos nós lembremos disso, tá? Tenhamos integração, tá? Para que a gente consiga cada vez mais crescer. Eu sempre termino com essa frase, né? Somente quem carrega a sua própria água sabe o valor de cada gota derramada. Agradeço imensamente aqui a atenção de vocês todos e estou aqui à disposição para qualquer dúvida. E, porventura, muito obrigado. Eu estou sem o seu som, Cristiane. Sorry. Vamos adotar a dinâmica que, depois da palestra também do professor Valdir, a gente, né, anota aí as questões, se vocês tiverem também, perguntas para o professor. E no chat também, a Maristela vai anotar. Só frisando e reforçando algumas palavras do professor Jefferson, estamos aqui, Profiágua Campo Mourão, da UTF, está na iminência de assinar 2 acordos internacionais, um com um instituto em Portugal e o outro com o instituto da Espanha, que são oriundos de pós-doutorados e professores. Também queria agradecer a presença do professor Erickson, da professora Rafaele, da professora Marcilene, que também está aí no nosso Meet, são docentes. E é isso, muito obrigada por hora. Pode ser, Jefferson, você teria algum outro compromisso? Podemos deixar as perguntas para o final? Não, pode ser sim. Eu só queria saber se o Valdir, né, quanto seria a palestra dele. Até umas 8h30, estamos por aqui firmes e fortes. Aí depois, né, porque foi só o almoço lá atrás. Aí todo mundo tem que jantar. Muito obrigado, gente. Obrigada, professor. Não menos que 3 horas, o Jefferson. Ah, então tá ótimo, Valdir. Muito bem, então vamos dar sequência. Agora vamos para a fala e a palestra do professor Valdir. Primeiramente, em nome da coordenação daqui do Polo da UTF, gostaria de agradecer a sua presença. Vou ler o currículo dele, que assim como o professor Jefferson, é um cara que respira Profiágua, respira e
e se empenha muito profissionalmente, pessoalmente para a ciência no Brasil, o professor Valdir Fernandes não é diferente. Eu vou ler o currículo dele para vocês terem noção de quem é o cara que hoje, gratuitamente, destinou um pouco do seu tempo também para vir aqui e nos presentear com a palestra. Então, já de antemão, muito obrigada, Valdir. Valdir Fernandes, professor doutor, cientista social, mestre e doutor em engenharia ambiental. Foi pesquisador na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, USP, como academic partner do projeto Advancing Sustainability da Alcoa Foundation, coordenadora adjunto da área de ciências ambientais da CAPES para mestrados profissionais, coordenador geral de avaliação e acompanhamento na diretoria de avaliação da CAPES, presidente do Conselho de Pró-Reitores das Instituições de Ensino Superior do Paraná, membro do Conselho Superior da Fundação Araucária. Na UTFPR foi pró-reitor de pesquisa e graduação, presidente do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, membro do Conselho Universitário, membro do Conselho de Planejamento e Administração. Ele também foi finalista do Prêmio Jabuti em 3 edições, tendo sido premiado com o primeiro lugar na categoria Educação e Pedagogia, com a obra Prática da Interdisciplinaridade no Ensino e Pesquisa, em 2015. Atualmente é professor titular livre na UTFPR, atuando como docente permanente nos programas de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, Sustentabilidade Ambiental Urbana e Ciência e Tecnologia Ambiental. É líder do grupo de pesquisa Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Avaliação de Sustentabilidade, UNIPAS, com foco nas seguintes temáticas: indicadores e avaliação de sustentabilidade, interdisciplinaridade em ciência e tecnologia. E também é editor-chefe da Revista Brasileira de Ciências Ambientais. Então, com vocês, Valdir Fernandes. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane. Aproveito para cumprimentar o Jefferson, a Maristela, os demais docentes do programa que estão presentes e os discentes aí no auditório e aqueles que estão via meeting online. Bom, eu vou compartilhar minha tela e projetar a minha apresentação e eu gostaria de começar por onde talvez o Jefferson parou, né? Jefferson, dizendo, acho que eu compartilhei a tela errada, mas deixa eu ver aqui, só um segundo. Não, tá certo. Dizendo, Jefferson, que de fato eu também vou dar um pouco de foco nas pessoas na fala que eu vou fazer hoje. Não porque seja uma perspectiva antropocêntrica ou coisa do tipo, mas porque é importante a gente entender de que toda essa discussão ambiental ela tem uma relação muito importante com os modos de vida que a sociedade adota. Eu até tinha planejado, viu, Maristela, falar um pouquinho da história ambiental, mas não da história que todo mundo conta, mas da história dos movimentos sociais, da história dos movimentos que, a partir da década de 70, fizeram emergir, então, esse movimento de sustentabilidade, que não emergiu separado do movimento das mulheres, dos negros, dos indígenas, dos movimentos de gênero e tudo mais. Então, na verdade, eu vejo a sustentabilidade como parte de um grande movimento, que eu tinha pensado em explorar um pouco mais, mas eu optei por fazer uma fala mais curta, e aí a gente pode discutir esse tópico, se vocês quiserem, um pouco nas perguntas. Mas essa discussão toda, ela nasce... As ciências ambientais, ela nasce, sobretudo, da nossa relação com o meio ambiente. Ela nasce de demandas, ela nasce de movimentos sociais, ela não nasce dentro da academia. Esse é o primeiro ponto fundamental. A gente vai perpassar isso ao longo da minha fala, né? E eu também não vou falar de água, porque a água é inerente às ciências ambientais. É um dos elementos fundamentais para a gente.
Então, talvez, por exemplo, na Revista Brasileira de Ciências Ambientais, a água é o tema mais importante. A água e resíduos... Estão me ouvindo? Sim, só gostaríamos, se possível, colocar em tela de apresentação. Mas está em tela de apresentação. Talvez... então, só um minutinho. Peraí, só um minutinho. Obrigada. Só um minutinho. Talvez eu tenha compartilhado outra tela. Então, vamos lá. Vamos compartilhar novamente. Eu estava em tela de apresentação, mas por algum motivo, talvez... Vamos ver agora, Cristiane. Compartilhar... Só um segundinho, por favor. Então, vamos lá. E agora? Não está mudando, né? Eu estou compartilhando, mas não está mudando. Tudo bem, professor, pode deixar assim, aqui de fato não alterou. Vamos ser teimosos. E quando eu faço a alteração... E agora? Agora deu, né? Agora sim, obrigada. Eu mudei de aplicativo. Então, assim, eu dizia que as ciências ambientais, que são as ciências da sustentabilidade na prática, elas não nascem necessariamente dentro das universidades, mas nascem na sociedade. E eu acho, assim, Jefferson, inclusive, que o Prof. Água representa a parte disso, sabe? Eu acho que o Prof. Água é parte desse movimento. No Brasil, todo mundo sabe, as ciências ambientais foram institucionalizadas na CAPES no ano de 2011. Eu fiz parte desse processo, tive a satisfação de, com outras pessoas muito importantes, fazer parte desse processo. Então, as ciências ambientais, eu diria que elas são provenientes da sociedade, e a gente vai perpassar um pouco isso. As ciências ambientais também são naturalmente uma ciência interdisciplinar. Então, nós temos sempre que olhar para as ciências ambientais como uma ciência eminentemente interdisciplinar. E aqui eu montei esse quadro, esse gráfico, para um pouco discutir com vocês, e são poucos os slides que eu vou apresentar, eu espero que a gente consiga, digamos assim, de novo aqui, não sei o que aconteceu, a apresentação, parece que ela está parando, por algum motivo. Eu estou passando, mas não está... Vamos de novo. Então, ok. Então, eu montei esse quadro para a gente falar um pouquinho da natureza interdisciplinar da ciência. Então, vamos começar por aí. Eu entendo as ciências ambientais como naturalmente interdisciplinar. E o que é a interdisciplinaridade, então? Bom, a interdisciplinaridade, como a gente define, eu e o professor Arlindo, ela é um modo de coprodução de conhecimento no qual as disciplinas elas são integradas, dando origem a domínios científicos e a diferentes novos domínios científicos e novas formações. Então, assim, se a gente pegar um exemplo, os 3 grandes colégios hoje do Brasil, da CAPES, para usar a CAPES como referência, são o Colégio das Ciências da Vida, da Humanidade e das Ciências Exatas. E esses 3 colégios,
eles dão origem a uma série de outras... Eles acomodam uma série de outras ciências. O que acontece com as ciências ambientais? As ciências ambientais, elas acabam aglutinando praticamente todas as 9, porque depois essas 3 grandes colégios, eles se desdobram em 9 grandes áreas, que vão se desdobrar em 49 áreas de avaliação, ou de conhecimento, como queira. Bom, as ciências ambientais, elas acabam perpassando todas essas 9 áreas, e todas, de alguma forma, interagindo com todas as 49 áreas. E aí a gente tem um segundo nível, em laranja, aí que vocês veem, que são as tecnologias ambientais. Nós temos muitos programas com esse título. Nós temos um bom número de programas com o título Ambiente e Sociedade, e nós temos um bom número de programas que envolve tecnologia e sociedade, sobretudo aqueles que trabalham com territorialidade, os de água também e outros tantos. Dentro da área das ciências ambientais, essa natureza interdisciplinar, ela se materializa em pesquisas absolutamente contextualizadas. Então, o Prof. Água é um exemplo disso. Vocês trabalham com água, mas vocês trabalham com a gestão da água, vocês trabalham com as políticas públicas, vocês trabalham com a educação, vocês trabalham com a biologia, com o solo, com as contaminações, com a economia, com os resíduos sólidos provenientes das atividades econômicas. Então, vocês trabalham com as ciências da terra, vocês trabalham com as agrárias, vocês trabalham com as engenharias, com a saúde, com as sociais aplicadas e com as humanitárias. O conhecimento dessas várias áreas é que constitui as ciências ambientais, e é o que constitui um programa de pós-graduação como o Prof. Água. O Jefferson falou que é predominante a mente ainda mais das áreas de exatas e um pouco das humanidades. Eu diria que isso é uma coisa para ser monitorada nos programas. Não nos polos, mas no programa como um todo. Porque o interessante é que cada vez mais a água seja elemento de integração dos vários outros aspectos das ciências ambientais, que envolvendo as agrárias, envolvendo as biológicas, envolvendo as engenharias aplicadas, as sociais, a ciência da terra, a saúde. Eu acho que não teria nada mais desejável nós termos muitos alunos de saúde no Prof. Água, minha impressão. Ou que os nossos alunos dialogassem com saúde. Dentro das ciências ambientais, veja, eu estou fazendo uma leitura do Prof. Água no contexto das ciências ambientais. Dentro das ciências ambientais, pessoal, a gente tem 4 blocos temáticos, podemos dizer assim. O primeiro, mais voltado a desenvolvimento, sustentabilidade e meio ambiente, que foca principalmente nas dimensões ambientais, econômicas, sociais e culturais. Por que eu digo nessa? Porque nós vamos ter outras, ecológica, territorial, política, etc. E tal, né? E esse foco em desenvolvimento, sustentabilidade e meio ambiente vai levar essas áreas na abrangência das dimensões de desenvolvimento sustentável, que vocês podem ver na figura ao lado, vai levar a uma interação muito forte com alguns tipos de áreas, notadamente, desenvolvimento e sustentabilidade e meio ambiente são aqueles programas que têm maior foco nas áreas de sociais aplicadas e humanidades. Então, esse é um primeiro bloco que compõe as ciências ambientais. Um segundo bloco, e vejam vocês, eu optei por não ficar discutindo o conceito de interdisciplinaridade. Eu dei um conceito lá, a gente está vendo a interdisciplinaridade na área das ciências ambientais. Por isso que eu disse que elas são, naturalmente. Nós temos um segundo bloco de programas voltados a recursos naturais, biologia e ecologia. Aqui entra a água, por exemplo. Na anterior também entra a água. Na gestão, nas políticas públicas. Veja, o Prof. Água nasceu de uma ação de política pública, de uma conversa
que a gente teve com o diretor da ANA, ou então diretor da ANA, né? E depois foi se expandindo isso. Mas... Então, assim, um segundo bloco importante de produção de conhecimento em relação às ciências ambientais são os recursos naturais, né, que envolve aí biologia, ecologia e energia, os geradores de energia e tudo mais, né? E a visão desse aspecto é uma visão, sobretudo, integrada do uso dos recursos ambientais e os seus impactos na sociedade. Aqui a gente tem muita gente da engenharia que trabalha, muita gente da biologia, em muitos aspectos, mas com predomínio aí do pessoal das ciências naturais, biologia, ecologia, biodiversidade, né, que abrange todo esse aspecto aí. O terceiro bloco, eu estou passando rápido, porque para a gente depois se ater mais na frente. O terceiro bloco, nós voltamos para as ciências ambientais, sociais e aplicadas, sobretudo. Planejamento, gestão, políticas públicas, etc. Principalmente planejamento regional, arquitetura, geografia e administração. Por quê? Porque o terceiro bloco é o foco no planejamento e gestão em políticas públicas ambientais. De novo, a água é tema central dessa discussão nas ciências ambientais. Vocês sabem, regulação e gestão de recursos hídricos. Onde começa essa discussão? Sim, o solo é importante, a biologia é importante, a ecologia, mas onde começa a discussão? Começa na gestão, começa nas políticas públicas, começa no dar-se conta de que a água contaminada causa doenças e causa prejuízo econômico e por aí vai. Mas não só isso, interfere em outras áreas, como gestão de áreas urbanas, implantação de sistemas ambiental em empresas, aí entra reuso da água, entra tratamento, entra pagamento por serviços ambientais e por aí vai. Ok? Se não estiver sendo claro, pode parar, viu, Cristiane? Bom, o quarto e último bloco é um bloco que tem muitos programas da área de ciências ambientais. Por que tem muitos programas? Porque, além de ter programas com foco específico em tecnologia ambiental, tem muitos programas, muitas linhas de pesquisa dessa área de tecnologia nos programas de recursos naturais, nos programas de planejamento, nos programas mais voltados a políticas públicas e desenvolvimento e meio ambiente. E aqui envolve uma série de tecnologias que, de novo, a gente tem muita afinidade com a temática da água, como geoprocessamento, saneamento, tecnologias limpas, interação com as áreas, e onde predominam, talvez, as interações com as engenharias, principalmente engenharias 1 e 4, com a química e com a biologia. Mas eu me arriscaria a dizer também com a biotecnologia, eu me arriscaria a dizer com as ciências atmosféricas, e eu me arriscaria a dizer que com outras áreas tecnológicas, como a própria ciência da computação e outras que dão subsídio para as pesquisas ambientais. Então, esses são os 4 blocos que compõem a natureza interdisciplinar das ciências ambientais. E a produção intelectual? Bom, a produção intelectual típica da área de ciências ambientais, ela é composta, primeiro, sempre por coautorias. É muito raro uma produção relevante dentro das ciências ambientais individual. É muito raro. Por quê? Porque, como eu disse, qualquer tema ambiental envolve uma série de competências, exige uma série de competências. Logo, a coprodução não é uma regra inventada pela CAPES, pelas revistas, ou por quem quer que for. Ela é uma natureza da área. Produzir individualmente em biologia, perfeito, ótimo,
mas é uma produção da biologia. Produzir individualmente na ecologia, ótimo, mas é uma produção da ecologia. Produzir individualmente da economia, excelente, mas é uma produção da economia, da sociologia e assim por diante. O que caracteriza a produção em ciências ambientais? Quando essas competências se juntam em torno de um tema aglutinador. A água, por exemplo, que talvez seja o melhor exemplo que nós temos de um tema aglutinador, que dialoga com a agricultura, com as cidades, com o solo, com a atmosfera, com a sociedade, com a saúde, e por aí vai. Então, essa característica das ciências ambientais, elas não foram uma escolha das pessoas que criaram as áreas de ciências ambientais. Elas já existiram, elas emergiram da problemática ambiental. Então, ela origina da composição, porque quando eu vou discutir qualquer coisa sobre água, é muito difícil fazer a partir de uma única área, né? E mais, aí tem uma outra coisa importante que na fala do Jefferson também apareceu. Veja que interessante, ele falou de outra coisa, mas é muito legal porque a gente vai encontrando as conexões. Veja uma outra coisa muito interessante que apareceu. É muito difícil produzir ciência ambiental sem dialogar com a sociedade. E nós vamos ver mais à frente a importância disso quando eu for falar dos empregos, por exemplo. Tá? Então, quando a gente vai pensar na ciência ambiental, não se descarta os saberes locais. A ciência ambiental, ela nasceu da sociedade e ela se nutre dos conhecimentos que vivem na sociedade, do agricultor, do índio, da pessoa que mora na cidade e por assim vai. Então, a gente se nutre muito desses conhecimentos para produzir a própria ciência ambiental. O conhecimento popular sobre a água é muito importante para a gestão da água. E, mais, é importante para ter engajamento da sociedade. Porque se a gente chega fantasiado de cientista e vai querer a colaboração da sociedade, nem sempre a gente vai conseguir. Acho que, via de regra, não se consegue. Aí a importância das ciências humanas, mesmo junto com os ecólogos. Então, nós vamos trabalhar lá as nascentes, não sei aonde, no meio de uma floresta. Mas a gente precisa que as comunidades que estão próximas colaborem, próximas das nascentes. Como é que faz isso? A gente precisa do conhecimento da sociedade. Ok? A produção de conhecimento, ela também vai ter um conjunto de características que são naturalmente interdisciplinares. Então, o conhecimento da área de ciências ambientais é um conhecimento que sempre se origina de uma demanda sociopolítica. O que é uma demanda sociopolítica? A poluição de um rio, onde a sociedade se incomoda por aquele rio estar poluído, ou porque a água está fazendo mal para a saúde, ou por algum motivo. O Prof. Água nasceu de uma demanda sociopolítica. Então, qualquer tipo de poluição, o trânsito caótico nas cidades que está gerando grande preço, a falta de energia, o surgimento de energias limpas, tudo isso são demandas que são provenientes da sociedade. Em algum momento, um fenômeno demandou isso. Por isso, os temas são sempre emergentes. A ciência ambiental é sempre uma ciência de ponta. E aí eu vou falar para vocês, eu fico muito desanimado como editor de uma revista quando a gente recebe artigos ou de revisão de literatura ou mesmo de pesquisas que repetem pesquisas feitas há 20 anos, sem nenhuma coisa nova, sem agregar nada. Então, o que faltou nessa pesquisa? Faltou uma revisão de literatura para saber em que nível nós estamos no conhecimento. Né? Então, às vezes, a gente recebe artigos que parece que os autores descobriram a América, né?
propondo tratamento ou propondo análise de DBO e DQO, por exemplo, que é uma coisa muito comum. Bah, mas isso não tem mais novidade, né? É importante fazer, mas é um trabalho técnico, não é um artigo científico. Mas é uma produção intelectual, é uma produção importante, mas não é uma produção de um conhecimento novo. Então, pode servir para gestão. Por isso é importante também nos nossos programas não só focar em artigos, porque às vezes o trabalho é muito necessário, mas ele é um trabalho de aplicação, de conhecimento, de ajuda ao local, mas não gera um conhecimento novo. Aquele, pode ser que a relação com os locais gere, né? Projetos coletivos, multitemáticos e contextualizados. Aí talvez a novidade, às vezes, né? Via de regra, os projetos das ciências ambientais, eles deveriam ser coletivos. Falei das coautorias, agora estou falando do multitemático, do contextualizado. Um princípio básico da interdisciplinaridade é o conhecimento contextualizado. Não é o conhecimento pendurado, suspenso, é o conhecimento contextualizado. O que eu estou querendo dizer com isso? A produção de um conhecimento num município nem sempre se aplica como linha de produção num outro município, sem o devido ajuste. Então, por isso que quando a gente recebe pesquisas de laboratório que simplesmente repetem outras pesquisas em outros locais, a gente desconfia, inclusive, dos resultados. Diversidade de atores. Que voltamos a falar. A pesquisa na ciência ambiental não é uma pesquisa da ciência solitária. Ela envolve a gestão pública, ela envolve o empresário, ela pode envolver a sociedade, os vários atores sociais, ou a ONG, ou mesmo a população local. A visão sistêmica. Outro princípio fundamental. A gente não pode fechar o microscópio e analisar uma molécula descontextualizada da visão sistêmica. O que essa molécula nos diz em relação ao rio? Porque aí, senão, a gente está produzindo um conhecimento importante, uma tecnologia, mas não é ciência ambiental. Domínio linguístico comum e linguagem acessível. Então, eu, como cientista social, se eu quero estar nas ciências ambientais, eu preciso conversar simples. A biologia é a mesma coisa. Às vezes a gente recebe textos que precisa de um tradutor, porque são só jargões das respectivas áreas. Isso é muito difícil para revistas interdisciplinares, mas imaginem para a sociedade. A gente fazer um relatório recheado de termos de termos herméticos ou específicos de área. Então, é preciso traduzir para as outras áreas e para a sociedade os conhecimentos disciplinares. Troca de metodologias. Esse é talvez o aspecto mais difícil, mas um dos mais bonitos, que é trabalhar junto, aprender com biólogo. Eu aprendo demais com a turma da engenharia e da biologia. Sempre. Não aprendi quase nada, mas eu acho que porque eu sabia, aprendi muito. Inovação contextualizada. Aqui voltamos. A inovação nas ciências ambientais, ela é uma inovação associada a um contexto. A gente perde muito isso na hora de escrever os trabalhos, os relatórios. Joga o contexto fora. Às vezes ele é o determinante. Nas ciências ambientais isso é fundamental. E na formação, gente? Eu falei da produção intelectual. Agora eu vou passar para a formação. Cristiane, quanto tempo eu tenho ainda para falar? Só para eu controlar. O tempo que você quiser, eu diria a galera que, se caso for dormindo, eu vou acordando. Tá bom. É porque eu não estou controlando, estou sem relógio aqui, então... Não, nós estamos agora são 8h13. Tá, eu vou tentar ser rápido para aproveitar o Jefferson um pouco. Tá ele vai brigar comigo. Talvez esteja com fome. Fome dá mau humor e outras coisas. Tá. Bom, gente, da mesma forma, a formação na área de ciências ambientais,
ela também deve ser proveniente da demanda sociopolítica por aquela formação. Aí o Jefferson podia falar o dia inteiro sobre isso. Por que foi criado o Prof. Água? Gente, porque há uma demanda latente no país por gestores efetivamente engajados na questão ambiental. A gente já vai falar mais à frente sobre isso. Os temas formação em torno de temas. Então, não precisa ser diferente a formação, para ela ser interdisciplinar. Ela precisa ser em torno de temas. A água não tem tema mais agregador para formar as pessoas na área de ciência. Formação construtivista. Contextualizada na realidade dos discentes. Aqui é muito importante a gente, na formação, conhecer a origem dos discentes para poder tentar, por exemplo, eu estou falando para vocês muito incomodado, porque o legal era a gente ter feito uma apresentação, conversado, saber para quem eu estou falando. Eu sei, mais ou menos, mas é muito legal a gente saber o projeto e tudo e tal, né? Formação de competências. Não se trata de diploma ou de formar especialistas no óvulo do folículo da vaca, como diz um colega meu da Exalc. Né? Em ciências ambientais, nós temos que formar talentos, competências, pessoas que consigam lidar com diversos temas, em diversos contextos, que se apertados ficam vermelhos, mas logo se resolvem, se colocam e... De novo, a visão sistêmica, aquela mesma lá da produção científica, a capacidade de diálogo. Isso é uma coisa que às vezes a gente não se preocupa, mas um mestre em ciências ambientais deveria ser uma pessoa com grande empatia e capacidade de alteridade. E a capacidade de construir. Essa é uma outra coisa importante. Em vez de reproduzir, construir. Porque as ciências ambientais exigem talentos que construam, porque nada é igual a nada. Porque cada contexto faz com que a pesquisa mude. Ou altere-se, pelo menos. E por que a gente precisa dessa formação? Porque a gente está formando pessoas na busca de uma economia verde, na busca de uma sociedade verde, na busca de que os empregos cada vez mais sejam verdes. E veja, eu resolvi trazer isso de última hora para mostrar para vocês como isso não é uma viagem. Esses 10 livros que estão postos, as capas deles aí no slide, que vocês estão vendo, são os livros da Rio+20. O primeiro, energia renovável, o segundo, conservação de florestas, o terceiro, água, o quarto, agricultura, o quinto, produção de peixe sustentável, o sexto, construção sustentáveis, o sétimo, gestão de resíduos, o oitavo, transporte, o nono, manufatura sustentável, e o último é sistema financeiro, que deveria nos ajudar cada vez mais a direcionar o mundo para a sustentabilidade. Esses são os livros da Rio+, onde começou. E eu dei uma pesquisada na OIT, eu já fiz essa pesquisa no passado, repeti, faz uns 5 anos, e hoje, pensando em vocês, no intervalo do almoço da CAPES, eu fui buscar alguns dados para contextualizar o que eu quero dizer. Bom, a primeira coisa que eu trago para vocês aqui, empregos verdes que mais crescem no mundo. Por que eu quis trazer isso, Jefferson e Maristela e Cristiane? Porque nós estamos no mestrado profissional. Eu estou entendendo que o produto principal desse mestrado são os talentos.
Como é que a gente sabe que produziu um bom talento? Bom, se o trabalho de conclusão prestar, se gerar um bom relatório, um bom artigo, um bom produto técnico. Se não prestar aquilo, talvez o mestre não é tão bom assim. Mas o nosso produto principal é o talento. Talentos verdes. Eu mudaria, inclusive, eu não chamaria de emprego verde, eu chamaria de talento. Mas olha só os setores que mais crescem. Queria só chamar a atenção para vocês para as duas bolas verdes escura maiores. Uma, gestão ambiental. É ou não é um tema central do Prof. Água a gestão ambiental? Gestão sustentável, para sustentabilidade, deem o nome que quiser. O segundo, saúde ambiental. É ou não é um dos principais problemas da água poluída à saúde, ou à doença? Está ou não está a saúde diretamente ligada à água? Depois tem outros, e tem um que é compliance ali, que é um pouco ligado à gestão, mas tem outros tantos aí que a gente poderia explorar. Aqui, esse gráfico, que é o primeiro do relatório, que saiu esse ano, 2021, mudança na proporção de contratações globais por tipo de trabalho. Vejam vocês que nós temos 4 linhas, 2 linhas sólidas e 2 rachuradas. As 2 linhas sólidas são empregos verdes e empregos esverdeados. Emprego esverdeado é aquele emprego que não era verde e está ficando verde. Por exemplo, gestor de um banco que passa a adotar critérios, que o banco passa a adotar critérios sustentáveis para concessão de financiamento. Gestor de uma empresa de transporte que passa a priorizar ônibus com biocombustível, energia verde e tudo mais. Ok? As 2 linhas rachuradas são potencial de empregos verdes e empregos não verdes. Veja que interessante isso. Isso é um comparativo absoluto entre a proporção de contratações, né? O comparativo é absoluto, os números não, em relação ao tipo de trabalho. Então, nós temos uma crescente muito grande por empregos verdes. E aí é muito importante, salvar a água do nosso país é sensacional. Mas já pensou salvar a água e ainda ter um bom emprego para salvar a água? Né? Crescimento de talentos verdes. Aqui são os campos que mais crescem. A moda é o que mais cresce, né? Mas nós temos ali as águas superficiais em 6º lugar. E eu acho que a tendência é crescer muito. O Michel Serres, ele escreveu um livro, 1990, para a preparação já do encontro de 92, chama-se Contrato Natural, onde ele diz o seguinte: para violência de nós contra nós temos o contrato social, que são as leis. Então, ninguém pode bater no outro, não podia bater no um na rua sem... Né, se alguém batesse um no outro, podia registrar um BO e podia ir preso quem bater. Mas para a violência contra a natureza, até a década de 70, a gente não tinha ainda um contrato. Então, ele propõe um contrato natural, que seria a expansão das legislações e tudo mais, os aparatos institucional é legal. Muito bem. O Morin, a partir disso, em algum momento, diz, bom, eu acrescento que nós precisaríamos ter uma nova religião, a religião da salvação da Terra, que seria a gente fazer todas as boas ações em função da salvação da Terra, para
fazer com que o céu fosse aqui, não em outro lugar. Ou seja, jamais alguém iria para o paraíso se não construísse o paraíso aqui. Muito bem, eu digo para vocês, nós deveríamos fazer a economia da salvação da Terra. Os bem mais remunerados deveriam ser aqueles que ajudam a conservar o planeta para as próximas gerações. E os que não ajudam deviam não só ganhar pouco, como ser multados. Assim, quem sabe a gente está caminhando para isso. Mas vejam vocês que interessante esse crescimento da demanda por talentos verdes, que são naturalmente interdisciplinares. Aqui, a intensidade de talentos verdes por país. O que é intensidade? O povoamento. O Brasil é aí o sexto país em intensidade. Nós temos o maior potencial. No entanto, os americanos, os ingleses, os australianos, os canadenses e os indianos estão à frente da gente. E, por fim, eu acho que é o último, os empreendedores verdes estão inovando globalmente em todos os setores. Essa é uma outra coisa muito interessante. As duas linhas, uma são os empreendedores verdes e os outros são o total de empreendedores. Então, veja que a curva de verdes não sobe mais que o total de empreendedores, mas acompanha. Acompanha, com uma leve vantagem, digamos assim. Nós temos um pouco mais empreendedores verdes do que outros empreendedores hoje no mundo. Cristiane, reiterando o agradecimento a você e a Maristela, então era um pouco isso que eu tinha para dizer. Eu não sei se prestou o que eu falei, se serviu, mas espero que sirva de inspiração aí para que o Prof. Água continue e avance cada vez mais, sempre se ajustando, que é uma coisa importante para também na nossa área, né? Muito obrigada, Valdir. Prestou sim, né, com certeza. Eu acho que deu uma visão, e você comentou, né, da diversidade. Essa turma que está entrando agora também, ela tem uma diversidade. Nós temos biólogos, nós temos geógrafos, nós temos administradores, e mais? Oi? Educadores. Então, assim, é essa interdisciplinaridade que você estava falando que a gente está aqui personificada na turma. E, com certeza, eu acho que eles farão aí bons trabalhos para que a gente possa buscar e praticar e vivenciar essa sustentabilidade. Então, muito obrigada. Agora, então, pessoal, vamos às perguntas, né? Se caso tiverem. Maristela, você está aí no chat, se tem alguma pergunta? Por hora ainda não, o pessoal está um pouco tímido. Mas eu tenho umas 4 aqui, Valdir. Se você quiser, eu começo a soltá-las. Fique à vontade. Então, vai lá, Marcelo. Começa para ver se quebra o gelo. Tá. Depois, aqui, quem perguntar, depois, pelo menos da turma nova, depois vai ganhar um bombonzinho da Prof. Pronto. Então, não vai ganhar nada. Muito bom. Mas eu queria, antes de passar a palavra para o Jefferson, se ele tiver uma pergunta antes de mim, fique à vontade, Jefferson, professor Jefferson. Vamos respeitar a hierarquia. Não, eu ia falar, né, como eu aprendo cada vez mais quando eu ouço você. Porque, assim, lá atrás você me deu as dicas. Olha, Jefferson, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E eu era um cara altamente quadrado, eu era bem na minha caixinha. Engenheiro civil, coordenador da engenharia civil. Aí depois eu fui vendo a grandiosidade e o espectro que essa questão das ciências ambientais abre, né? Quando você fala que foi uma política muito bem feita, né? Lá de trás, que foi construída por você, Maria do Carmo, Jairo, a gente não pode esquecer também, né? Que depois integrou-se ao grupo. Mas, assim, o mais impressionante é porque você falou, ciências ambientais, engenharias 1, engenharias 4,
E havia até essa dúvida se esse curso ia ser criado na Engenharia Zoom ou nas Ciências Ambientais. E ele foi criado nas Ciências Ambientais e eu vou te falar, foi a melhor coisa. Sabe por quê? Porque abriu a cabeça dos docentes participantes lá de trás, os 6 primeiras universidades, né? E para a gente, porque assim, não foi pensado que a gente ia ter um grupo de docentes, foi pensado e foi até articulado isso. Mas não foi pensado que a gente ia ter essa diversidade em termos de alunos. O Profiágua nunca fez nenhum tipo de barreira com relação a alunos. A gente tem desde biblioteconomistas, certo? Passando por ciências sociais, passando por ciências humanas, né? Até físicos. Entendeu? Então, essa é a grandiosidade do que você está falando, né? E aprendi muito, e assim, também tive muitas ideias, como que você falou, entendeu? Que é sempre muito bom. Você bota as caraminholas na minha cabeça assim, eu fico aqui pensando o que dá para fazer, entendeu? E como dá também para chamar esse pessoal jovem, né? Maristela, Cris e todo mundo que está aí no em Campo Mourão, e fora isso, em todos os lugares do Brasil, né? Para ter novas ideias, né? Quando você fala da coisa crítica, né? Também dos artigos que você lê nas ciências ambientais, na revista Brasileira de Ciências Ambientais, né? Que as pessoas realmente cada vez menos leem, né? Essa é a verdade. Mas muito bom, parabéns mesmo, eu tenho para dizer isso para você. Muito obrigado e que, né, você se conserve muito tempo nas ciências ambientais aí, trabalhando para a melhoria de tudo isso, tá bom? Pena que eu não chamei ele lá para a minha aula inaugural, hein? Fiquei com inveja aqui, eu tenho que falar, mas ele deve estar muito assoberbado. É verdade. Nós devíamos esse momento, né, para o Valdir, porque nos ajudou muito também. Na verdade, nos motivou muito, né, lá atrás a encarar o desafio de propor, né, o projeto para o Profiágua. Então, nós somos muito, muito gratos, né, a toda incentivo e ajuda que o Valdir nos deu para o Profiágua Polo da UTF de Campo Mourão existir. Então, esse momento é também um momento de agradecer, né, Valdir, a você e ao professor Jefferson, né, por toda a confiança que depositou no nosso polo. E a gente está aí, né, estamos aí para trabalhar. Então, esse momento meio presencial, meio remoto, mas que também é um desafio, mas também são oportunidades, né? E agradecer a todos aí que estão participando conosco. Como a Cris comentou, a fala do Valdir foi espetacular, né? Mostrar a questão da interdisciplinariedade dentro das ciências ambientais, mas como nós atrelamos a várias outras áreas e várias, no caso, profissões, né? E isso nós temos visto cada dia mais dentro do nosso polo também, com a demanda que nós temos recebido, tanto pelos trabalhos ou como pelos profissionais que nos procuram para fazer o mestrado. Isso é muito interessante, porque nós também temos que sair um pouco da nossa bolha, um pouco não muito, né, da nossa bolha, da nossa zona de conforto, explorar, ver quais são esse leque de discussões que é possível ser feito. Isso é extraordinário e isso nos possibilita essa interdisciplinaridade. Eu vou fazer aqui uma questão, Valdir, mais para a gente conversar, tendo em vista, né, toda essa importância das ciências ambientais e essas possibilidades de aplicações com junções de várias áreas, como que nós poderíamos pensar ou atuar essa ideia da interdisciplinaridade nos cursos de pós-graduação, que não sejam, né, interdisciplinares, ou mesmo dentro dos cursos de graduação? Porque eu acho que é um pensamento que nós não podemos mais ficar em caixinhas, né? A sociedade, ela nos cobra uma formação de alunos de graduandos e de pós-graduandos que tem uma visão mais interdisciplinar, até mesmo para a atuação, como você comentou aí, dos talentos verdes. Então, como fazer, ou que mecanismos poderiam ser utilizados? Disciplinas, ou, sei lá, algum projetos? Como que você vê isso? Para ampliar essa discussão da interdisciplinaridade. Eu acho que tem dentro daquilo que eu acho que eu até coloquei em alguns slides, né, Maristela, que imagino que isso deva ter motivado a pergunta. Bom, eu sempre parto
seja numa disciplina, seja num projeto, seja numa conversa de bar, eu sempre parto do objeto. Eu acho que as ciências ambientais, o objeto tem a primazia. Então, se a gente está formando um aluno, engenheiro civil, e o objeto dele é estruturas, ou o objeto dele é materiais, ou o objeto dele é coisa, eu partiria sempre desse foco. E aí, esse foco é justamente trabalhar com o aluno, construir com ele quais são os aspectos que fogem, porque, veja, mesmo a engenharia, ela se nutre da matemática, da física, da química, de tantas outras áreas, só que às vezes a gente não reconhece isso, e aí forma um cara que às vezes não está aberto a dialogar com qualquer outra área. E esse cara se perde em termos de talento, eu digo, vira um especialista. O Will Durant, ele tem um texto dele, acho que do ano 2000, que é a história da filosofia, eu não sei se 2000, acho que é só... o texto... Não, a Globo traduziu em 2000, lá naquela coleção, né, porque ele é mais antigo, que ele fala, o grande problema da ciência moderna é que ela está produzindo um especialista que sabe cada vez mais a respeito de menos. Né? E o mundo não é menos, o mundo é um montão de coisa. Então, assim, eu vejo que o contexto, o objeto, bom, esse é o primeiro ponto, eu acho que é o objeto. Qual é o objeto? O segundo, qual é o contexto desse objeto? Sabe, é mudar a metodologia da aula. Então, eu diria, construtivo, tem que ser construtivista a metodologia, partindo do objeto, depois o contexto do objeto, depois quais são os conhecimentos que se exigem nesse objeto. Por exemplo, se a gente pegar a água, é maluco de tanta coisa que interage. E assim sucessivamente. Eu vejo assim, eu trabalho assim, Marcelo. A gente nunca sabe o que vai acontecer, porque precisa respeitar uma coisa importante, as individualidades, agora pensando, das pessoas. Porque a composição, na interdisciplinaridade, a composição de cada grupo é diferente. Então, nunca funciona repetir o mesmo método nas mesmas turmas. Tem que sempre fazer adaptações. Então, se a gente pegar no Prof. Água aqui, esse grupo tem geólogos, o outro pode ser que tenha... Então, eu trabalho com o que as pessoas trazem. Que até no slide eu tenho os quadradinhos se encaixando ali. Ou seja, acho que a primeira coisa é o objeto, depois o contexto do objeto, depois os elementos de formação de cada aluno, às vezes, sem entrar na coisa, mas às vezes a personalidade, o caráter, a história de vida, tudo isso vai... Veja, Maricela, a sustentabilidade ela é mulher. Não a mulher que hoje que é homem de saia. Estou falando a mulher no sentido não de gênero, mas a mulher no sentido de natureza humana. Nesse sentido. Então, assim, eu vejo assim, e eu acho que a grande salvação, eu estou falando isso para ti bem propositalmente, tá? A grande salvação do mundo é as mulheres tomarem conta do mundo de novo. Que desde o ano 300 pós-Cristo elas perderam, foram transformadas em bruxas, essas coisas todas lá que aconteceu. Né? Para esconder umas coisas que não queriam que a gente soubesse até hoje. Mas teve gente que guardou os documentos. Então, assim, esse é o grande problema, eu acho. Hoje, na pós-graduação, nós temos 55% do efetivo de pós-graduação é feminino. Isso dá uma esperança. Mas eu digo, os métodos da interdisciplinaridade, eu diria para você, são todos muito mais afetivos. É mais difícil, porque às vezes as pessoas não compreendem. Em Santa Catarina a gente fala se passam, né? Porque esquecem que o professor é professor, mas é o caminho, eu vejo isso, assim, objeto, contexto, os ingredientes de cada grupo, então bem uma coisa humanista, empatia, alteridade, a gente saber lidar com o diferente, essas coisas assim. Depois os conteúdos são os conteúdos, a gente não vai mudar a matemática, a gente não vai mudar a biologia, a gente não vai mudar a química, não vai mudar a sociologia, não tem como a gente mudar aquilo.
Agora, como a gente faz os indivíduos lidarem com isso frente ao objeto e ao contexto é que é o que a gente pode mudar. Né? A composição da água não tem como mudar, pelo menos não por enquanto, que a gente sabe. Mas a gente pode mudar a forma como a gente põe a água, a gente compreende a água, em quais contextos a gente compreende a água e como nós vamos trabalhar os diversos conhecimentos para lidar com a água. Não é muito simples, viu? Mas é muito legal. Eu acho que as pessoas saem dominando aquilo, elas se tornam talentos, competências. Elas não são portadoras de uma formação estanque. Elas, daqui 5 anos, se chegar numa sala de reunião onde, diante de um problema, elas vão ter a competência para descobrir a solução para o problema. Acho que esse é o grande tchan, na pós-graduação, principalmente. Na graduação ainda não, porque precisa toda uma base. Né? Não sei se eu respondi, era uma pergunta bem sacana também. Olha, só para fazer uma reflexão, mas responder assim, eu acho que muito interessante, até porque essa ideia de cada vez esticarmos ou estarmos mais especialistas, do mais sabemos menos, né? Acho que isso é bem importante, né? Refletir sobre isso. Dentro do mestrado com o Prof. Água, nós temos um leque de opções de aplicação de estudos e muitas vezes eu percebo que o local, né, a mudança local ou o trabalho feito para o local e não necessariamente para o global, ele tem um impacto muito grande, né? Uma necessidade ainda que nós temos crescente de estudos locais, claro que possam ser com metodologias replicadas, etc., mas que tragam um resultado para a sociedade de uma maneira direta, né? Eu sempre comento com os colegas do Prof. Água que o mestrado profissional tem esse diferencial, né? Nós não focamos necessariamente no qualis, nós focamos no povo, no que as pessoas precisam, no que a sociedade precisa. Eu acho que isso tem que estar à frente. E aí a interdisciplinariedade dos trabalhos, ela precisa levar em conta, né? E aí eu vou deixar agora para outras pessoas perguntarem, né? Porque se alguém estiver aí na plateia, aqui no chat, Cris, por enquanto ninguém perguntou nada. Alguém? Aqui todo mundo... Opa, tem aqui. Vou lá. Boa noite, professor Valdir. Meu nome é Fabiano, sou aluno do mestrado, sou engenheiro mecânico. Olhando o crescimento do emprego verde, eu me lembro quando eu comecei a fazer engenharia, engenharia mecânica, lá na lista da década de 2000. Comprei uma revistinha da Você S.A., Os Empregos do Futuro. Os Empregos do Futuro foi para o engenheiro ambiental, esse é o expoente aqui, 10 anos na época, né? Hoje já passou 20 anos e ainda eu vejo uma dificuldade para os engenheiros ambientais. A maioria das políticas ambientais das empresas são em razão de multas, fazem praticamente o mínimo. Eles não olham o investimento no verde como um retorno. E isso tem para empolgar os estudantes da área ambiental, conseguir novos mercados, novos desafios. Qual a tua avaliação nesse sentido, assim, do emprego verde ou uma nova capa da Você S.A., emprego do futuro aqui para a área ambiental? Respondo agora já, Cristiane? Sim, pode responder. Veja, eu tenho a mesma frustração que você. É Paulo, né? Fabiano. Eu tenho a mesma frustração que você, tá? Eu lembro de quando se falava isso, né? Na Você S.A., eu também era um período que eu acho que eu trabalhava distribuindo, inclusive, essa revista, porque era o meu emprego. Eu era funcionário de uma distribuidora da Abril e da editora Globo, não lembro qual das duas. Tá.
Eu acho que o foco no engenheiro ambiental, e o nosso engenheiro ambiental virou muito engenheiro, ele é um engenheiro predominantemente sanitarista, né, do setor de saneamento. A revista que eu estou hoje, Fabiano, ela é uma revista da ABS. A ABS acolheu ela como revista. E o setor de saneamento é uma potência no Brasil. Mas nós temos que pensar o seguinte, só para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Saneamento brasileiro, o primeiro plano é de 1972. Ou seja, tem 50 anos só. Antes a gente nem discutia saneamento. Né? Então é muito recente, muito mesmo. Esse é um alento que eu te daria. Eu acho que ainda a gente vai evoluir. Eu acho que a outra coisa complicada são as opções que o Brasil teve nos últimos anos, nesses últimos 20 anos, que foram opções de continuar o mimetismo em relação a países desenvolvidos. O Brasil ainda não tem um projeto de país, uma agenda de país, baseada, se vocês puderem em algum momento procurar, dar uma pesquisada no que o Carlos Nobre propõe, de agenda de Amazônia 4.0. Né? Nós temos, assim, eu gosto sempre de contar esse exemplo. Portugal é um país que, com a entrada na União Europeia, se tornou hoje talvez o melhor país para se viver na Europa. Né? Se desenvolveu muito, muito mesmo, de forma bastante acentuada. Tem uma seguridade social que o mesmo nível de França e Alemanha, talvez até melhor, né? E Portugal investiu pesadamente num projeto de país de desenvolvimento. E esse projeto ele se baseou em 5 coisas, né? Vamos lá, Jefferson, me ajuda aí. Quais são, então? Bom, primeiro, uma das coisas que eu mais gosto na vida, que é vinho. Segundo, peixe. Terceiro, castanha. Quarto, oliva. E quinto, turismo. O Brasil recebe menos turista do que Paris, do que a cidade de Paris. E menos que boa parte, bem menos que Portugal. Então, assim, o que Portugal fez? Portugal focou... e o que tem por trás dessas 5 coisas? Ciência. Muita ciência e tecnologia. Investimento pesado em ciência. O Brasil, se fosse escolher 5 coisas, seria muito difícil, teria que escolher 50. Nós temos maior biodiversidade do mundo. Poderíamos ser líder em fármacos. Vocês viram ali que a indústria da moda é sempre top no mundo. Ela responde, acho que 4 ou 5% do PIB mundial. Então, indústria da moda, a partir da biodiversidade, cosméticos, algodão colorido e tudo mais. 2, fármacos. Nós temos todos os bioativos possíveis do mundo, não exploramos. Alimentos. É uma das coisas que a gente explora, mas ainda insustentavelmente. Grande poluidor, consumidor de água, tem uma parte que vai muito bem e uma parte que não. Mas alimentos, através da agricultura. Mas não precisava ser agricultura. A gente tem peixes muito bons, mas nós temos a garopa em extinção no Brasil. O que a gente faz? Produz tilápia. Né? Então, é a opção de desenvolvimento do país também que está nos colocando, de novo, em desvantagem em resto do mundo. Os americanos, eles querem ter 40% da população no ano de 2030 com empregos verdes. Só que o emprego verde exige muito, é formação de alto nível, conservação de floresta, produção de energia, biogás, toda essa coisa exige formação de alto nível. Né? Então, o turismo também, né? Mas o que a gente faz? A gente faz emissários para levar o cocô lá no meio do mar, achando que ele não volta. Né? Então, é uma decisão de Estado, é decisão de governo. Isso passa
Eu não quero aqui fazer nenhum... Mas passa por nossas opções políticas. Passa pelos deputados que a gente elege, passa pelos vereadores, passa pelos prefeitos, passa pelos senadores, passa pelo presidente, por quem a gente elege. Quais são as opções de desenvolvimento? Eu estou pensando seriamente em ser candidato a presidente, né? Passei a terceira via aí. Estou brincando agora. Mas o que eu pegaria? Eu pegaria a Agenda 2030 como plataforma de gestão. O Brasil podia ser a maior potência econômica do mundo. Então, sim, eu concordo contigo, a tua percepção, na minha opinião, não é errada. Eu mostrei os dados de emprego verde do mundo, mas o Brasil tem um pouco mais de 0,5% da população empregada em empregos verdes. Nós poderíamos ter 5%, 6%, talvez um pouco mais. Enquanto os americanos querem chegar, talvez um pouco mais que meio, eu acho que eu estou sendo bastante conservador. Mas veja, enquanto alguns países como Noruega, Estados Unidos e tal, têm projetos de ter 40% da população. Ou seja, é a economia da salvação da terra. Agora, claro, eles exportam o que é sujo também para os outros países, né? E também facilita um pouco a vida deles. A gente recebe... Desde a década de 70, quando o Delfim Neto foi lá em Estocolmo e disse que o povo brasileiro estava disposto a pagar o preço do progresso, absorvendo a poluição do mundo, a gente continua fazendo essa cartilha, né? Mas acho que a gente tem que continuar lutando. Nós crescemos muito, a nossa ciência ambiental cresceu muito, porque não é só os programas das ciências ambientais, são os programas também da engenharia Zoom, da biodiversidade, da ecologia. Então, nós temos um percentual próximo de 1.000 programas de pós-graduação que atuam na área ambiental. Né? E é um efetivo que está crescendo. E eu acho que na medida que nós temos programas como o Prof. Ciambi, Prof. Água, todos os programas de ciências ambientais que a gente vai colocando vocês no mercado de trabalho, certamente essa questão vai mudando aos poucos. Isso é o que eu penso, né, em relação a isso. Muito bem. Tem uma pergunta do Iago, até agradecer aqui o Iago e a Alessandra, que nos ajudaram aqui nas inscrições e tal, e o Iago é aluno da Engenharia Ambiental, e ele ficou curioso com aqueles livros que você mostrou na sua apresentação, Valdir, são os livros da Rio Mais 20, isso. E ele quer saber se estão disponíveis para download, que a galera que é sedenta de leitura, eles passam o sábado à noite lendo. Pessoal aqui de Campo Mourão. Eu vou ver se eu tenho nos meus arquivos em PDF, tá? Senão a gente vai ter que, como diz aí no Paraná, campear na internet, né? Eu tinha esses PDFs todos, tá? Mas se campear na internet, ele acha? Eu não sei se ainda existe disponível. Eu baixei à época, né? Porque eu dava uma disciplina que chamava Economia e Sustentabilidade, e aí eu juntei esses livros, inclusive eles eram referências, né? Eu vou ver se eu conseguir, eu disponibilizo depois para vocês, mas pode se procurar na internet também. Eu não sei se você chegar... Bom, filmaram, senão também eu posso mandar o print das telas dos livros para a Maristela, e aí ela disponibiliza aí, você deve ter algum espaço que você disponibiliza esse tipo de leitura. Eu acho sensacional o Prof. Água, na formação dos alunos, mostrar isso, sabe, Jefferson? Seria muito legal, assim. Tem 4 ou 5 temas que envolvem água diretamente ali, né? Quer dizer, não é só salvar a água, a gente pode tornar uns caras bem empregados aí também. Sem dúvida, acho que isso é muito importante, né? Mas, assim, eu não vejo o rapaz que perguntou para você, ele falou assim, não tem o crescimento, né, da engenharia ambiental e tudo mais. Mas o que eu vejo também é o seguinte, você pode não ter diretamente o crescimento do engenheiro ambiental, mas das práticas ambientais houve um crescimento real nesse país, tá? Quer dizer, eu acho que boas práticas ambientais, infelizmente, está se cultivando tilápia, né? Isso aí você tem toda a razão. A visão ainda é muito curta, a visão é imediatista, e você sabe melhor do que eu que essa visão imediatista nos levou a essa crise aí no Paraná, né?
de água, que é um absurdo, que já tinha em 2014, só que não saía na mídia. Então a mídia ficou toda focada somente eixo Rio-São Paulo, que é o que dá Ibope, né? Nordeste não dá muito Ibope, porque sempre teve seca, né? Mas, assim, essa questão ambiental, ela perpassa isso, né? E ela vai dizendo o seguinte, olha, para você não ter crise hídrica, não basta construir só a barragem, tem que saber usar a água com parcimônia, tem que saber usar a terra com parcimônia, e tem que fazer o tratamento do esgoto. Só para você ter uma ideia, Valdir e demais colegas, o projeto que é para tentar despoluir o Rio Pinheiro detectou 520 mil ligações clandestinas de esgoto nos córregos que vão terminar no Rio Pinheiros. Fazendo isso, um número por economia, né? Cada ligação dessa é uma economia com 4 pessoas, dá 2 milhões de habitantes lançando esgoto in natura no rio. Isso tem que ter uma consciência também social muito forte, muito elevada, né? E a gente tem uma aluna que está fazendo um projeto, veja só, de socioambiental para como você vai entrar numa comunidade carente e dizer, olha, agora você vai ser ligado no esgoto e você vai pagar por isso. Alguém pensa nisso? Entendeu? Então, é uma coisa muito macro, é uma coisa muito maior. A sociedade, você pega Rio Grande do Sul, poucas ligações no esgoto, as pessoas continuam ainda, mesmo quando tem rede, continuam ainda usando fossas, né, que não são fossas sépticas, né? Então, por quê? Porque tem que ter uma mudança, enxergar a água, o país tem que sair dessa coisa. Eu fui dar uma palestra, Valdir, eu falei que a gente tem menos água em lagos e superfícies, né, banhadas por água do que a América do Norte. O cara, não, e a Amazônia? Gente, e o Pantanal? Qual é a profundidade do Pantanal? Entendeu? Estamos falando de volume de água. As pessoas não enxergam isso. Ela olha a água e fala, não, tem muita água aqui. O Brasil precisa sair do berço esplêndido dos 12%, né? Não, aqui nós temos muita água. E cair na realidade de que a gente não tem. A gente tem água onde não tem gente. A gente tem gente onde não tem água. Essa que é a grande verdade. E, né, como eu falei também, né, precisa ser uma política de Estado, não de governo. Muda o governo. Quantos... eu acho que eu presenciei 12 novos diretores de recursos hídricos no Ministério do Meio Ambiente em coisa de 8 anos. É um absurdo isso. E alguns eram técnicos, outros não. Então, precisa realmente colocar técnicos e aí formar as pessoas para ter uma visão maior, mais abrangente. Não ficar realmente achando que vai resolver com uma bala de prata, né? Como se fala antigamente. Né? Então, eu acho que eu vou totalmente ao encontro do que você está falando, mas, assim, eu acho que tem mudanças. E se a gente não tivesse esperança também, Valdir, a gente não estava nem aqui hoje, né? À noite. A gente tem muita esperança em todo mundo que faz o Prof. Água, né? Nos professores e principalmente em vocês, alunos. Então, aí. Muito bem. Complementando, né, a questão da água, como o Jefferson falou e o Valdir também, tem a questão da disponibilidade. Né? Eu acho que o brasileiro está naquela pseudo-sensação de que nós temos uma quantidade, né, a disponibilidade abundante. No entanto, a disponibilidade ela está relacionada a 2 fatores, é a qualidade e quantidade. Então, às vezes, a gente até tem quantidade, mas é a qualidade. Ela é potável? Não como esses dados aí que a gente, né, que o professor Jefferson acabou de falar. Eu acho que esse é o papel de vocês também, nas suas diversas áreas de atuação, né, vocês saírem depois aqui capacitados, e aí também os nossos engenheiros ambientais que estão assistindo hoje, não percam a esperança, né, de que vocês precisam, sim, aquele velho jargão da área ambiental, né, agir localmente e pensar globalmente. Eu acho que nunca fez tanto sentido essa frase como agora. E a gente é, sim, corresponsável por toda essa situação. Muito bem, pode falar. Jefferson ergueu a mãozinha. Ele é o chefe. Eu ergui a mão porque é exatamente isso, né?
tirar das cartilhas, eu acho que eu já falei isso aqui, Valdir, não sei se você já falou isso em algum lugar, né? Eu não coloco mais, o Brasil, 12%, 70% do mundo é água. Eu falo, peraí, então é a mesma coisa que você falar, o céu está azul porque não tem nuvens, quando tem nuvens o céu não está azul, sabe? 12% aonde, cara pálida? Certo? Eu tenho aqui uma situação, se você faz o balanço hídrico, eu tenho mais evaporação e evapotranspiração do que chuva no interior de São Paulo, onde eu estou numa região que tem, o Valdir conhece, represa de Ilha Solteira. A represa de Ilha Solteira ficou 6 meses sem fazer a navegabilidade, não tinha navegação. Quantos empregos não foram gerados? E quanto dióxido de carbono foi lançado na atmosfera, porque ao invés de passar o grão que vem do Mato Grosso do Sul e de Goiás por uma barcaça que cabe milhares às vezes, né, de caminhões, foi tudo por caminhão. Quer dizer, é pensar realmente macro. Isso que você falou, agir localmente, quer dizer, você ficou 6 meses em época de produção, de safra, sem haver o transporte, criando e gerando mais impacto ainda no meio ambiente. Tá? As pessoas não enxergam isso. Infelizmente, é assim, você enxerga aquelas caixas, né? Eu vou tirar essa caixa, tem alguma coisa nessa caixa, vou recolocar ela. A caixa faz parte de um grande, tá? Você está aqui, Gregório de Matos, né? O Valdir sabe. O todo sem a parte não é todo, e a parte sem o todo não é parte, né? E a gente não está enxergando o todo, está enxergando só compartimentado. Continuamos ainda com essa dificuldade, né? E, assim, o Profiágua vem para tentar quebrar um pouco esse paradigma. Não conseguimos ainda totalmente, né? Mas a gente vai tentar e vai morrer tentando. Pode acreditar nisso, né? O Valdir também é um entusiasta disso, né? Como vocês aí, meninas, como o Nelson também, que não é tão menino assim, mas está ali balançando a cabeça, né? Que eu estou vendo ele daqui, né? Com a máscara colorida. Mas é isso, sabe? É isso que a gente tem que fazer. Não, a pessoa já está indo embora, falou, não, já deu 9 horas, olha só, está todo mundo dando tchau. Eles devem estar com fome também, já. Deve ser isso. Estão aqui desde as 7h30, né? Os alunos da graduação, a galera, ficaram. Muito bem. Mais alguma coisa? Se não... Não? Daqui não, Maristela? Aí no chat alguma pergunta? Não, também não. E a gente só agradece aqui, né, o pessoal que acompanhou pelo Meet, e ao professor Jefferson e ao professor Valdir por essa brilhante noite aí conosco. E aí os agradecimentos finais ficam por sua conta, Cris. Bom, então, professor Valdir, muito obrigada. Foi de extrema valia a sua fala. Acho que vem de encontro, sim, com a proposta do Profiágua e aí acaba compartilhando um pouquinho a responsabilidade para essa nova turma que está chegando, né, que vai ter esse caminho aí de 2 anos, e também para os nossos engenheiros ambientais, né, que é ambiental, então é interdisciplinar, enfim. Acho que essa foi a grande lição que todos aprendemos. Muito obrigada. Jefferson, muito obrigada também. Né? Agora vai poder ir para casa descansar também, está aí na correria. O pessoal que está aí no Meet, da turma anterior, tem uma galera também aí. Muito obrigada por terem participado. E agradeço a todo mundo. E os que estão aqui presentes também, obrigada. E até a próxima. Só vou fazer uma pergunta aqui. Uma provocação. Sim. Vamos colocar o seguinte, já que a gente quer ter tanta interdisciplinaridade, vamos começar com a nossa interna do Profiágua. Juntar, não sei quantos alunos você teve aí, realmente de cabeça não me lembro, mas juntar a turma daí com a nossa turma e com qualquer outra turma para trabalhar conjuntamente. Ver o que é que vocês têm de interface com os projetos que foram propostos, que eu não sei, né? Os projetos que foram propostos conosco. Eu comecei a fazer isso hoje, Valdir. Olha que coisa. Falar com que cada aluno procure os projetos antigos dos outros alunos, não só de onde eles estão, mas de todo o Profiágua, e comecem a conversar, porque isso aqui hoje é o nosso, né, telégrafo de outrora, né? Então, a gente vai ter que começar a fazer isso. Então, mesmo provocação, vamos tentar fazer isso, Cris, sabe?
Tornar essa turma integrada e integradora, e também com esses alunos da sua turma. Eu já vou fazer um Google Docs. Posso? Hã? Posso fazer um Google Docs? Pode, deve. Preenche, já fica tudo conectado. Ótimo, entendeu? Mas é isso, sabe? É começar a fazer essa conexão, coisa que nunca teve. A gente ficou aí esse ano da pandemia, 2021, que poderia ter feito isso e não fizemos, né? E agora me deu esse estalo. Por que não fazer isso? Né? Turmas parceiras, porque a gente vai esperar até o nosso bendito, né, seminário, e se ele não ocorrer? As pessoas já começam a conversar de agora, na primeira semana de aula. Então, eu acho que vale a pena tentar. Não é fácil. Então, sim. Muito bem, então encerramos por aqui. Muito obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado. Pessoal que está aí, vou só propor uma coisa que eu gosto de registrar, né? Eu venho lá do sítio, eu venho do interior, então a gente tem que registrar tudo. Então, eu vou propor assim, que todos abram a câmera aí, por favor. E aí a galera vem para cá e alguém tira uma foto do pessoal aqui, e aí do telão. Pode ser? Tá, então vem. Então, Cícero, o senhor tira uma foto para nós? Se juntar. Tchau, pode ir embora já? Muito bem, gente. Saíram na foto, depois eu mando. Muito obrigada. Obrigado, Maristela, obrigado, Cris, obrigado, Nelson, obrigado. Obrigada a vocês. Obrigada, Valdir. Obrigada, José.